dia, meus irmãos. Que nessa manhã o Espírito Santo ele nos conduza a apreciarmos mais a graça e a glória desse Deus que é todo exaltado. Esse Deus que é exaltado não só aqui, mas em tantos outros lugares, e também pelos anjos e aqueles querubins que são ditos em Apocalipse, que lançam sobre os pés do Senhor suas coroas, sua autoridade. Então, assim, nós lancemos aos pés do Senhor em adoração, em profunda devoção, todo o nosso ser, todo o nosso domínio e capacidade sejam sujeitados e lançados aos pés do Senhor em profunda adoração, em profunda reverência àquele que é todo soberano, todo suficiente, que nunca precisou e ainda não precisa de nós e nunca precisará de nós, mas que de uma forma gloriosa nos alcançou pelo seu tão grande amor. E porque agora somos alcançados por esse tão grande amor e sentimos esse toque maravilhoso, nós o adoramos, nós o amamos, nós o desejamos. Como o nosso irmão disse com muita propriedade no início, esse Deus que nos atraiu e continua nos atraindo para Ele mesmo. Naquele momento, lá no Jardim do Éden, o homem caiu, pecou, o Senhor enviou os seus querubins, e os querubins são aqueles anjos que guardam a santidade de Deus naquele local santo, o trono de Deus. Então, esses anjos que guardam a santidade de Deus foram postos lá com a espada, e a espada fala de justiça. Então, ali a santidade de Deus estava sendo guardada com a espada de justiça para que o homem não mais tivesse acesso. Mas, como Paulo diz, né? Mas o Senhor todo maravilhoso enviou o seu Filho único para viabilizar, para liberar, para que Ele mesmo fosse, seja e sempre será o acesso a esse lugar santíssimo. E agora aqueles que mereciam a morte, porque estão em Cristo, agora merecem vida. Não por eles mesmos, não por nós mesmos, mas por causa daquele onde nós estamos, por causa desse que subiu no madeiro e nos atraiu para Ele, e nele nós estamos. Então, nessa manhã, vamos adorar o Senhor com essa profunda reverência e adoração, que o Senhor venha nos conduzir para Ele mesmo, né? Senhor, nós nos reunimos nessa manhã e colocamos diante da Tua presença, Senhor, os nossos corações. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, todo o nosso intelecto, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, Senhor, porque há dentro de nós essa grande batalha, Senhor, e por muitas vezes as coisas desse mundo tentam nos atrair para longe do Senhor, mas nós somos tão gratos a Ti, ó Deus, porque na obra da regeneração, quando nós fomos atraídos a Ti, o Senhor colocou em nós o Teu Espírito Santo, e esse Espírito Santo, Ele nos ajuda nesses momentos difíceis, dessa batalha, que sozinhos nós não poderíamos e não podemos vencer. Mas o Espírito que está em nós, batalha conosco todos os dias, nos revelando Cristo, nos mostrando Cristo, abrindo os nossos olhos para essas belezas inefáveis, indescritíveis de Cristo,
essas belezas que temos dificuldade em mencionar, em falar, em descrever, mas nos gloriamos e suspiramos ao perceber, ao sentir, ao contemplar. Nos conduza nessa manhã, Senhor, a te ver mais, ó Deus. Queremos te ver mais, te contemplar mais, te perceber mais, Senhor. Sentir mais a tua palavra, ó Deus, sendo lançada para dentro de nós, discernindo a nossa vida, Senhor. Não só a nossa vida natural, mas a nossa vida espiritual. E dessa maneira gloriosa, nos atraindo para ti mesmo, Senhor. Fazendo de nós, ó Deus, pessoas que se parecem mais contigo, ó Pai. Porque nós somos essa noiva, ó Deus, que é dita em Apocalipse, que se adornou para o grande dia da ceia do Senhor. Mas nós não podemos, ó Deus, nos adornarmos se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Espírito de Deus, trabalhe em nossas almas nessa manhã, Senhor. Pastoreia os nossos corações nessa manhã, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, não só para essa manhã, para o pão, para o vinho, mas também para aquele grande, maravilhoso dia do Senhor que nós tanto desejamos, ó Pai. Senhor, nós oramos dessa forma no nome de Jesus e ajudados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Irmãos, meu desejo é compartilhar com os irmãos no Evangelho de João, e eu peço que os irmãos abram comigo, Evangelho de João, no capítulo 6. E a referência que nós vamos meditar é o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo é o versículo 35. Porém, para falarmos sobre o versículo 35, nós precisamos ter em mente o que antevém a esse versículo no próprio capítulo 6. Porque se você se lembrar, nos versículos anteriores, vai falar justamente da multiplicação do pão, daquele evento glorioso e maravilhoso que nós tanto já ouvimos e lemos, e que depois desse evento, desse momento da multiplicação dos pães, o Senhor percebeu logo que as pessoas queriam já pegar ele e colocar ele como rei. Então o Senhor se separou deles, falou para os discípulos irem, e o Senhor foi para o monte. E os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. E por volta da distância de uns 5 estádios, já à noite, os discípulos olham por cima do mar e vê o Senhor Jesus andando sobre as águas. E de início eles se assustam, mas quando o Senhor Jesus fala para eles, olha, sou eu, aí eles, a palavra diz que aí eles o recebem de boa mente. Então o Senhor Jesus entra no barco e continua com eles, e eles chegam depois do outro lado. E logo adiante, a multidão, ela percebe que o Senhor não está mais lá, e eles vão atrás do Senhor, porque havia um desespero e muitos já entendiam, apesar que muitos queriam mesmo, era aquele pão que alimentava a sua fome natural. Outros queriam ver milagres e outros queriam ouvir aquelas palavras tão profundas e cortantes. Então eles foram, e alguns, quando encontraram o Senhor Jesus lá do outro lado e percebendo que Jesus não tinha ido no barco, né, eles perguntaram, como que o Senhor chegou aqui? Mas o foco do Senhor não era dar a resposta do como ele chegou ali. No versículo, inclusive no versículo 25 do capítulo 6, você vai observar assim: e achando-o,
no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse, versículo 26, na verdade vos digo que me buscai pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A gente logo percebe que a voz do Senhor não era para satisfazer a curiosidade do como Jesus estava lá, sendo que os barcos que saíram não estavam com Jesus. Mas o foco da resposta do Senhor era sobre o alimento. Mas a visão daqueles que estavam perseguindo Jesus era de um alimento natural, porque eles estavam muito felizes e admirados da forma com que eles viram o Senhor multiplicar o pão. E logo fizeram uma conexão pela história e tudo o que eles ouviram sobre o maná no deserto. E ainda assim as suas visões estavam no natural. Mas o Senhor queria conduzir eles para um outro nível de contemplação e de percepção. Não só nesse nível dos esforços naturais, do alimento natural. Por isso que o Senhor diz no versículo 27 que nós lemos, para que os esforços não se restringisse ao alimento natural, mas trabalhai, esforçai-vos por aquilo que é eterno, por aquilo que transcende, por aquilo que não tem medida, porque vai além das fronteiras do tempo nessa terra. Então, o seu serviço, o seu empenho, as suas motivações, aquilo que te move tem que transcender para o tempo da eternidade, se assim podemos dizer e afirmar. Mas, quando você segue a leitura, você percebe no versículo 30, que diz assim, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, nesse momento, o Senhor Jesus começa a descortinar diante deles o verdadeiro pão que desce do céu. Porque eles ainda estavam naquela percepção do maná pelo qual os israelitas foram alimentados lá no deserto, de uma forma natural eles lidavam com isso. Mas agora o Senhor Jesus começa a conduzi-los à percepção desse pão que desce do céu. E o Senhor começa a mostrar para eles que esse pão que desce do céu não é como aquele pão que eles pegavam sobre a areia do deserto, mas esse pão que desce do céu e que ele está falando e que está diante deles, é uma pessoa. Mas eles ainda estavam limitados para entender isso, mas o Senhor já estava descortinando diante deles esse entendimento. Que esse alimento era um alimento celestial e era uma pessoa. Então, logo o esforço dito no versículo 27, o trabalhai, era em prol ou em função de se alimentar de uma pessoa, que é o próprio Cristo e que estava diante deles naquele momento. Aí nós temos o versículo 34, que diz, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você percebe que eles ainda estavam presos àquele entendimento,
porque na memória deles estava aquele pão que há pouco foi multiplicado junto com o peixe lá no deserto. Aquela multiplicação dos pães que chocou a todos. Então ele, Senhor, eu não quero mais sofrer das limitações dessa vida, sentindo fome, quando o Senhor pode dar graças e multiplicar pão e peixe e alimentar todos. Era como se eles dissessem, Senhor, eu nunca comi um pão e um peixe tão gostoso, como aquele que o Senhor multiplicou, deu graça e nos deu. Dá-nos sempre desse pão. Mas aí o Senhor começa a prosseguir, se revelando a eles. Aí nós chegamos no versículo 35. E disse-lhes, eu sou o pão da vida. Ó, irmãos, que palavra é essa que o Senhor fala àqueles que ainda estavam com seus corações presos às tradições judaicas e à lei, naquilo que era natural. Que palavra é essa dita àqueles que ainda estavam em sua boca, em seus lábios, o gosto daquele pão que outrora foi multiplicado e dado a eles junto com o peixe? Porque aqui o Senhor começa dizendo, eu sou. E aqui no Evangelho de João começa exatamente aqui, a série de vezes que o Senhor fala, eu sou, por volta de 19 vezes no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz, eu sou. Dessas 19 vezes, 7 vezes, a conotação é idêntica à voz do Senhor dita a Moisés, lá em Êxodo, lá no monte, quando o Senhor se apresentou ao chamar Moisés e disse, eu sou. Então aquele nome sagrado, que era o pentagrama para aqueles que não ousavam nem pronunciar, agora sai dos lábios daquele homem que estava diante deles, e que dizia que ele era o pão, e antes dele afirmar que ele era o pão que desce do céu, ele disse, eu sou. Para muitos essa palavra soou como uma heresia imposta ali naquele momento. Para outros estavam sendo atraídos para o Senhor, porque aqui o grande eu sou personificado se manifesta diante daqueles que estavam limitados a pensar no pão da terra, mas aqui estava diante deles o pão descido do céu, o grande eu sou, o Deus que não pode ser alcançado, que não pode ser tocado, que não pode ser alterado, que não pode ser convencido. O Deus todo soberano estava diante deles, porque aquele ali é o grande eu sou. Esse Deus todo glorioso, que satisfeito habitava na eternidade, Deus com Deus em toda eternidade, antes de ter criado todas as coisas, inclusive o nada, agora está diante deles e disse, eu sou o pão da vida. Como que se entende e se recebe uma palavra dessa, vindo de uma pessoa que você está vendo, está tendo contato visual, olhando para os olhos dela, e muitos daqueles que estavam olhando, estavam com seus corações cheios da lei, limitados pelas tradições, mas aquele que estava diante deles disse, eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu. O pão personificado. Vocês trabalhavam e corriam atrás de um pão na terra. Lembravam-se daquele pão, o maná que foi deitado sobre a areia do deserto. Ainda sentem o gosto do pão que foi multiplicado na cesta, após ser dado graça, ter sido dado graças. Mas agora eu estou diante de vocês como o pão que desceu do céu, o grande eu sou. Então foi uma dificuldade muito grande para aqueles que estavam com seus olhos vendados pela tradição e pela dureza do coração limitado diante daquilo que se via. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim também. Até lemos e conhecemos e sabemos muitas coisas sobre a palavra do Senhor,
Mas às vezes pelos próprios conhecimentos e pelas próprias letras, nos sentimos limitados em contemplar aquele que é o grande eu sou, e personificado se manifestou como pão da vida e que é o nosso alimento. O nosso dia a dia e as coisas que nós nos envolvemos, estamos envolvidos, tenta nos arrastar para distante da fé nessa pessoa bendita que é o pão, que é Deus mesmo, e que só nele nós nos alimentamos e temos a vida eterna. Mas justamente para rompermos esses limites naturais do nosso olhar e das nossas sensações e das letras e de tantos entulhos que enchem a nossa mente, nós precisamos da voz direta desse grande eu sou, e que se anuncia a si mesmo diante de nós, e que pelo seu Espírito ele se lança para dentro de nós, porque se for pelo contrário, nós não temos capacidades em nós mesmos de o contemplarmos, de o entendermos, de o tocarmos. Então nós precisamos que ele mesmo abra os nossos olhos. E para que ele abra os nossos olhos, irmãos, ele mesmo nos deu o seu Espírito. No início dos evangelhos, nós vemos João Batista que via anunciando o caminho do Senhor e falando do Senhor e batizando com água. Então, João, o Batista que batizava com água. E esse João Batista anunciou e falou de Jesus que viria após dele e que batizaria com o Espírito Santo. Então nós temos João o Batista que batizava com água. E depois nós temos Jesus o Batista que batizava e batiza com o Espírito Santo. Para que esse Espírito que foi lançado para dentro de nós, porque irmãos, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Não existe cristão que não tenha o Espírito Santo de Deus. Ou você tem o Espírito Santo ou você não é cristão. Então todos aqueles que foram regenerados têm o Espírito de Deus, que é o selo, que é a garantia, que é aquele que conduz, que é aquele que purifica, que é aquele que adorna, que é aquele que trabalha nas nossas vidas. Então todos nós temos o Espírito Santo de Deus, que foi designado, lançado para nós pelo próprio Senhor Jesus. Então esse Senhor Jesus que se apresenta como o grande eu sou, e como o pão da vida, ele segue dizendo, aquele, versículo 35 do capítulo 6, aquele que vem a mim, irmãos, quem pode ir ao Senhor? Quem pode ir ao Senhor? Ele fala, aquele que vem a mim. Primeiro ele se apresenta como Deus todo soberano e grandioso, e depois ele diz, aquele que vem a mim. Quem é o homem que pode ir até Deus, que pode descobrir, que pode achar Deus, que pode prescrutar, que pode conhecer Deus? Ninguém, porque senão não seria Deus. Nós não achamos Deus, nós não encontramos Deus, nós não convencemos Deus. É por isso que Ele mesmo se apresenta, é por isso que Ele mesmo desceu, é por isso que Ele mesmo se anunciou, é por isso que Ele mesmo se deu, é por isso que Ele mesmo rasgou o véu. Porque entre nós e Deus, entre o homem natural e Deus, há o pecado que sentencia o homem à morte e faz separação, como diz Isaías, entre o homem e Deus. Então não há homem que consegue se achegar a Deus. É por isso que o próprio Deus veio a nós. E esse Deus que veio a nós nos deu o seu Espírito. E agora, pelo seu Espírito, Ele pode falar
aquele que vinha até mim, porque aquele que vai até o Senhor não vai com base nas suas próprias forças e condições ou capacidade, mas aquele que vai até o Senhor, ele vai pelo Espírito de Deus, trilhando o caminho que é o próprio Cristo, porque Ele é o caminho. Se você olhar o versículo 37, olha só o que diz. E tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai quem me enviou não o trouxer. Olha o versículo 65, a parte B do versículo. Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Olha o versículo 45, voltando à parte B do versículo. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Sabe, irmãos, eu sinto a inteira confiança na presença do Senhor quando eu vejo essas palavras. Porque logo nós percebemos que aquilo que experimentamos e que sabemos não é pelos nossos esforços, porque se uma vez fomos postos diante de Deus, então foi pelo próprio Deus que nós estamos diante dele. E isso, irmãos, nos dá inteira confiança, porque se hoje nós desfrutamos desse momento de participarmos da mesa do Senhor, é porque foi o próprio Deus que se agradou em nos colocar diante dessa mesa para desfrutarmos dele mesmo. Não há capacidade em nós, não há força em nós, não há conhecimento em nós, não há desejo suficiente em nós para nos conduzir a Deus, se não for aquele que vir direto do Pai e nos atrair ao próprio Deus em Cristo Jesus, que é o grande eu sou. Isso nos dá confiança, isto nos dá certeza. É com base nessas palavras que nós temos essa plena convicção da salvação em Cristo Jesus. É porque não foi por nós, não foi por mim, não foi por você. Se você tenta correr do Senhor, irmãos, é difícil. É difícil, porque o Espírito está em você. Se o Espírito está em você, mesmo nos momentos de teimosia, mesmo nos momentos de rebeldia, mesmo nos momentos que você ignora a presença do Espírito, fazendo coisas que na sua própria consciência você sabe muito bem que entristece o Espírito, Ele está em você. Ainda que você venha entulhando a sua vida, irmão, eu te digo nessa manhã, o Espírito está em você e o Espírito é Deus. O Espírito é Deus. Se nós entristecemos o Espírito, como tão claro ouvimos há poucos dias, é de plena consciência. Se nós entulhamos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, entorpecemos os nossos desejos, é de plena consciência, porque o Espírito Santo habita em nós, irmãos. É por causa dessa habilitação, dessa condução do Espírito Santo que nós nos achegamos à mesa do Senhor para desfrutarmos da presença dEle. Isso tem que ser muito claro na nossa mente. Quem pode ir a Deus se não for por Deus mesmo, se não for pelo Espírito de Deus, se não for aqueles que foram chamados pelo nome? E aqui o Senhor toca a nossa individualidade. Quem é aquele que pode ir a Deus? Então não é quem são aqueles, é quem é aquele, porque o Senhor conhece você pelo nome, Ele te sonda, Ele te conhece, irmão. Então, nesse versículo nós temos duas coisas aqui que nos chamam muita atenção.
Porque logo nós continuamos lendo, depois que diz, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aqui é dito de fome e sede que são coisas naturais, necessidades naturais. Aqueles que estavam perseguindo o Senhor a princípio por causa de coisas naturais, por causa de fome e sede, no âmbito natural. Irmãos, nós temos fome, nós temos sede, e nós trabalhamos todos os dias para suprir as nossas necessidades básicas, e não só as básicas, nós nos perdemos nessa vida atrás de suprir as nossas necessidades, tantas outras que nós criamos para as nossas vidas. Mas existe uma fome, uma sede que foi colocado em nós, que é algo transcendente, que é algo espiritual. Porque quando o Senhor criou o homem, Ele soprou nele o Espírito, então o próprio Deus, o sopro de Deus, foi lançado para dentro do homem. Então, às vezes, nos bate essa saudade do céu, da presença de Deus, e não sabemos de onde que vem essa saudade, mas isso é a identidade do próprio Deus que habita em nós pelo Espírito Santo, e apesar de que nunca corporealmente temos o visto, nós temos saudades dele, temos saudades do céu, porque foi do sopro de Deus que o homem surgiu, e nós desejamos do íntimo do nosso ser voltarmos para esse ser todo glorioso. Quando nós abrimos Salmos capítulo 42, abra comigo, por gentileza. Salmos capítulo 42. No versículo 1 é dito: assim como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Me chama a atenção no versículo 5, quando ele diz, salvação da sua face. No versículo 11 ele diz, salvação da minha face, porque a nossa vida só é salva diante da presença, da face daquele que nos chamou, daquele que nos fez e daquele que nos atrai, porque há em nós um desejo profundo em nossa alma por aquele que nos criou, nos salvou e continua nos atraindo e nos chamando, e essa sede, esse desejo não pode ser substituído, ainda que nós tentamos substituir esses anseios, ainda que nós tentamos satisfazer esses desejos e anseios por tantas coisas nessa vida, esses desejos que há na nossa alma não pode ser satisfeito senão pela face do Senhor, pela presença do Deus vivo e glorioso. Então é por isso que está ou habita em nós o desejo pela face e pela presença de Deus, porque na face dele, a nossa face, a nossa vida, a nossa alma é salva, porque na presença dele nós somos satisfeitos, nós somos pastoreados, nós somos conduzidos. É quando nós o vemos como alimento, como verdadeiro pão personificado e vivo para nós, é que nós o contemplamos e somos atraídos para ele mesmo, para nos alimentarmos para ele sempre, irmãos. É na face do Senhor.
E voltando no versículo 35 do capítulo 6 do Evangelho de João, então ele fala de fome, uma fome que quando satisfeita, é uma fome que é satisfeita para a vida eterna, porque nesse capítulo é dado muita ênfase na vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Quem se alimenta do Senhor viverá para sempre. Então, alimentar-se do Senhor é viver para sempre nele mesmo. Então, aquela vida que nos foi privada lá no Jardim do Éden, ao ser colocada em separação de nós, para nos proibir a entrar dos querubins e a espada, por causa do pecado, agora é nos dada em Cristo Jesus como pão, e do qual nos alimentamos para a vida eterna. Isso é grande demais, irmãos, e nós nos alegramos quando contemplamos o Senhor nessa grandiosidade da revelação do pão que desceu do céu. Mas ele continua dizendo: quem crer em mim nunca terá sede. Aqui ele fala da necessidade da sede, mas ele fala do quem crê. Quando você examina essa palavra quem crê, e você tem, não só no versículo 35, mas no versículo 29, que diz, que creiais. No versículo 40, diz, e crer nele. No versículo 47, diz, que crê em mim. Todas essas palavras têm em comum, quando você vai por original, a expressão do crer que lança para dentro. Aquele que crer para dentro de, aquele que crer em direção de, porque a fé em Cristo Jesus nos põe em direção e para dentro dele. Aí nós nos lembramos das palavras de Paulo, quando ele fala repetidas vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque quando nós cremos, é em direção a Cristo e para dentro de Cristo, que é o nosso lugar. É por isso que quando nós cremos em direção e para dentro de Cristo, esses bebem e nunca terão sede. Logo nós nos lembramos do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, que é dito que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, porque vai se formar dentro dele uma fonte, e essa fonte ela jorra para a vida eterna. Nós vemos também no capítulo 7, versículo 38, falando sobre essa água, é uma fonte que está dentro de você, e essa fonte ela se manifesta em rios, e esses rios se manifestam para a vida eterna, e é por isso que nunca terá sede, porque essa fonte que é o Espírito Santo que habita dentro de mim e habita dentro de você, quando se manifesta em rios, e eles jorram para a vida eterna, conectando o nosso coração com o trono de Deus. Então, entre o nosso coração e o trono de Deus, há rios jorrando e manifestando fluxos eternos dessa água que vai produzindo vida, refrigério, alimento para a eternidade. Então, quando nós olhamos no livro de Apocalipse, daquele rio da vida que sai do trono de Deus, é um rio que conecta o trono e os corações daqueles que têm a fonte que jorra rios para a vida eterna. Isso não é pequeno, irmãos, isso é grande demais para nós. Mas é esse pão que se manifestou e disse: eu sou o pão descido do céu. E esse pão personificado disse: quem se alimenta, quem bebe, vai viver eternamente. E é com esse coração grato, irmãos, que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. É com esse coração grato que nos aproximamos do próprio Deus. É esse coração que crer para dentro e em direção a Deus, que nós tocamos o pão, que nós tocamos o vinho. É com plena consciência, não só na mente, mas no espírito,
porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e nessa coletividade, como igreja, ele se manifesta em rios que jorram, se revelando e nos mostrando a face de Deus. É nessa presença santa que a nossa face ela é mudada, e a nossa face vai ficando translúcidas e resplandecente, assim como Estevão, assim como Moisés, ao qual sobre seu rosto foi colocado o véu, porque a glória de Deus se manifestava nele, porque Estevão, quando olhavam para ele, eles diziam, o rosto dele é como um anjo, porque o Espírito Santo habitou em Estevão. O Espírito Santo, ele habita em mim, habita em você. Então esse Espírito que habita em mim, que habita em você, nos identifica diretamente com o trono em Cristo Jesus. E desta forma, por causa de Cristo, da obra de Cristo, nós fomos habilitados para nos reunirmos nessa manhã e tocarmos o pão e tocarmos o vinho, porque um dia o Senhor desejou, porque agora não há espada mais separando nós do nosso Deus, porque agora os querubins que guardam a santidade de Deus e que lá atrás nos separavam de Deus por causa do nosso pecado, agora esses espíritos, ou agora os querubins santos de Deus, eles adoram ao Senhor, porque nós temos livre acesso diante de Deus, com confiança e com certeza, porque não foi por causa dos nossos esforços, mas foi porque o Pai te chamou pelo nome, porque o Pai te trouxe aqui, porque o Pai em Cristo Jesus, que é o grande eu sou, te salvou, porque o Pai que enviou o Filho, que esse Filho se satisfez fazendo a vontade do Pai, para salvar a muitos e desejar estar com esses muitos na mesa da comunhão com Deus. É esse que nos chama e diz para nós irmos e nos alimentarmos do pão que nos alimenta para a vida eterna, bebermos dele mesmo, que faz morada em nós pelo Espírito e jorra para a vida eterna. É com essa consciência que nós louvamos e que nós agradecemos e que nos alimentamos do próprio Deus. Ó Senhor, quão grato nós somos, ó Deus, pela visão da tua mesa e do Senhor mesmo, ó Pai. Porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, porque o Senhor é aquele que nos move a crer em Ti, ó Deus, em direção e para dentro de Ti mesmo, Senhor, porque o Senhor é aquele que sacia a nossa sede, só em Ti a nossa sede pode ser saciada, Senhor. Muitas vezes a nossa alma se encontra abatida, sedenta e muitas vezes até angustiada. Nós tentamos entretê-la com tantas coisas dessa vida, mas, ó Deus, a realidade é que a única coisa que satisfaz esse desejo que foi posto em nós é o próprio Cristo Jesus. Então nessa manhã nós queremos nos alimentar de Ti, Senhor. Nós queremos beber de Ti, Senhor. Nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Nós queremos ser envolvidos pelo Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós, porque o Teu Espírito nos atrai, nos mostra Cristo mesmo, nos fala mais das belezas de Cristo, nos conduz mais a Cristo mesmo. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos.